Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro nosso aqui no Bíblia Fácil, o seu momento de estudar a Bíblia com calma e com profundidade. Nós estamos numa temporada especial a partir de Dallas, nos Estados Unidos. Estamos aqui com nossos amigos que querem estudar a Bíblia conosco aqui nesse país, mas também com você aí na sua casa para a gente estudar a Bíblia juntos. Nós estamos numa temporada especial sobre as 3 mensagens angélicas que estão lá em Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6. Essa mensagem, ou essas mensagens angélicas, são a verdade presente para o nosso tempo. Ali estão os últimos recados de Deus para a humanidade antes da volta de Jesus. E é por isso que é importante você entender esse assunto, você se aprofundar nesse assunto. E se por acaso você perdeu os primeiros episódios dessa série, eles já estão lá no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/bibliafácil. Nós também temos um Instagram, @bibliafácil. Lá você vai conhecer detalhes dos programas, vai receber vídeos de momentos especiais. Nos segue lá no Instagram também. E você também pode participar do Bíblia Fácil, você sabia? Você pode entrar no link novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Está aparecendo aqui para você. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Lá você vai fazer um cadastro, vai mandar um videozinho e a gente vai fazer uma seleção e quem sabe você estará numa próxima temporada aqui no cenário gravando com a gente. E eu tenho mais uma coisa para falar para você. Você está vendo aqui nas minhas mãos essa revista chamada A Cura do Pecado? Essa revista pode ser sua. Se você quer se aprofundar no estudo da Bíblia, você quer conhecer mais as profecias de Daniel e Apocalipse, essa revista aqui pode ser sua e você não vai pagar nada por ela. Você vai receber na sua casa de graça, porque os anjos da esperança já pagaram a produção, a impressão e o envio. Aliás, eu encontrei Anjos da Esperança aqui em Dallas, nos Estados Unidos, e eu quero agradecer a todos vocês por nos darem condições de ter o programa no ar e de mandar esse material para você. Se você quiser pedir o material, é só entrar nesse link aqui, novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Encontra a imagem desse material, clica nela. Você vai fazer um breve cadastro apenas com os dados que nós precisamos para enviar a revista para você. E aí é só esperar que chega na sua casa sem custo algum. Também tem um WhatsApp, está aparecendo aqui na tela. Você pode mandar uma mensagem e você vai receber de volta as instruções para fazer aquele mesmo cadastro e então receber na sua casa a revista, tá bom? Eu vou colocar minha revista aqui na mesa, vou pegar minha Bíblia e cumprimentar os meus amigos que estão aqui no cenário. Sejam bem-vindos mais uma vez. Essa é a nossa 5ª semana, certo, diretora? 5ª semana que nós estamos juntos aqui na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. Obrigado porque vocês estão aqui conosco. E vamos continuar estudando a Bíblia. E eu quero falar o tema e depois a gente vai fazer uma oração para começar. E o tema de hoje ainda está na primeira mensagem angélica, é o juízo de Deus. E para a gente estudar esse tema tão importante, nós vamos orar agora e depois abrir a palavra. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai, mais uma vez eu te agradeço porque nós temos a Tua palavra em nossas mãos. Nós queremos estudá-la, nós queremos entender o Teu recado para nós. Fala, Senhor, conosco, fala aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar, como todos os programas, lendo as 3 mensagens angélicas. Se por acaso esse é o primeiro programa que você está assistindo dessa temporada, as 3 mensagens angélicas estão lá em Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 6. Tá bom? Todos os programas nós estamos lendo as 3 mensagens para a gente ficar bem contextualizados. Vamos começar aqui. Apocalipse 14, 6-8 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte. Diz assim: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Continuando, a partir do versículo 9, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. E aí as 3 mensagens terminam dizendo: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós ainda estamos na primeira mensagem angélica, né? E a gente já viu da primeira mensagem angélica o Evangelho Eterno. O que é o Evangelho Eterno? Nós já descobrimos o que significa temer a Deus e nós já descobrimos o que é dar glória a Deus. Agora nós vamos estudar essa parte aqui, ó. Tema a Deus e tem glória, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Algumas versões falam assim: pois é chegada a hora do seu juízo. E quando a gente ouve esse tema do juízo, algumas pessoas têm medo, né? Têm medo do juízo de Deus, porque não conhecem os critérios desse juízo, não sabem como elas serão avaliadas no juízo de Deus. E cá para nós, passar por prova, ser avaliado, não é uma coisa assim confortável. Você já deve ter passado por algum tipo de prova na sua vida, né? Seja na escola, na faculdade ou no trabalho. Quando você vai ser avaliado, você fica meio incomodado, né? Mas o juízo de Deus não deve incomodar aqueles que entendem a graça de Deus e que entendem que nós temos do nosso lado aquele que é o grande advogado, Jesus Cristo. Então nós temos que entender que juízo é esse e quando ele vai acontecer. Mas a primeira informação que eu quero dar para vocês é: o juízo é uma realidade bíblica. Alguns movimentos religiosos estão tratando a Bíblia como se ela fosse um supermercado. Como é que você faz no supermercado? Você vai, olha as prateleiras, o que lhe interessa você pega, coloca no carrinho para levar para casa, e o que não lhe interessa você deixa na prateleira. E alguns estão olhando para o texto bíblico como se ele fosse um supermercado. Você olha para ele e diz assim: bem, isso aqui me interessa, essa mensagem é legal, vou ficar para mim. Não, essa mensagem aqui eu não gostei dela, então não vou nem dar atenção. E alguns fazem do juízo de Deus essa mensagem que não lhe interessa. Não, Deus não vai condenar os seres humanos. Não, Deus vai salvar todas as pessoas. Tem uma corrente teológica por aí chamada de universalismo. E eles dizem assim: Deus é tão amoroso, que no final das contas, ele não vai conseguir condenar ninguém, ele vai salvar todos os seres humanos. Veja, mas essa não é a mensagem da Bíblia. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 20, 21, tem um grupo de salvos e um grupo de perdidos. Você vai para Mateus, capítulo 13, você vai encontrar parábolas que falam de trigo e joio, né, de cordeiros e bodes. Sempre tem na Bíblia, você vai encontrar grupo de salvos e grupo de perdidos. Então, sim, Deus vai enviar juízo. E aqueles que forem encontrados reprovados nesse juízo serão condenados. É o que a Bíblia diz. A 1 Pedro 4,17 também fala sobre o juízo. Ele diz assim: porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Então vai haver um juízo, uma investigação, um julgamento para aqueles que estão dentro da casa de Deus, ou seja, para aqueles que aceitaram a Jesus, e vai haver um julgamento para aqueles que não aceitaram a Jesus, e as sentenças, logicamente, serão diferentes. Mateus 12, de 35 a 37, também fala desse contexto do juízo. Eu vou ler aqui na tela
para a gente ganhar um pouco de tempo, porque hoje a gente tem um pouco mais de conteúdo também, tá bom? Mateus capítulo 12, versículos 35 a 37 diz assim: A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má, do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, são palavras de Jesus, tá? No dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras vocês serão justificados e pelas suas palavras você será condenado. Se você olhar o contexto dessa passagem, Jesus estava repreendendo pessoas que estavam proferindo palavras ruins, não é? E é por isso que ele dá uma ênfase aqui na questão das palavras. Mas o que eu quero tirar desse texto é que haverá um dia do juízo. Isso é falado desde o início da Bíblia e Jesus confirmou. Então a gente não pode ter dúvidas. Um dia nós prestaremos contas das nossas palavras, das nossas ações, do que nós fizemos, do que nós não fizemos e do que nós gostaríamos de fazer se tivéssemos oportunidade. Porque Jesus julgará tanto as nossas ações quanto as nossas intenções. E por isso que a gente precisa estar todo dia mais próximo a Ele, para que Ele purifique as nossas intenções e para que Ele purifique as nossas ações. Mas haverá um dia do juízo. Atos 17, 31 também fala disso. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então aqui tem uma outra informação sobre o juízo. Deus, o Pai, estabeleceu o julgamento. E esse julgamento se dará por meio de Jesus. Então Jesus hoje é nosso advogado. Nós podemos recorrer a Ele para o perdão dos nossos pecados, para forças contra o pecado, mas um dia Jesus estará na situação de alguém que vai julgar. E Ele vai ser justo. Jesus vai ser justo com cada um de nós. Muito bem. Para a gente ter mais um panorama mais amplo dessa questão do juízo, Deus já executou o juízo sobre a terra. Para não restar dúvidas. Esse pessoal que diz que Deus vai salvar todo mundo, não vai condenar ninguém, precisa olhar para os juízos que já aconteceram sobre a terra. Por exemplo, houve um juízo sobre Adão e Eva lá no Éden, né? Deus criou tudo perfeito, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal como um símbolo da liberdade do ser humano, mas quando eles comeram do fruto, Gênesis 3, 14 e 15 diz assim: Então o Senhor disse à serpente, que era ali o símbolo de Satanás: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. E a partir daqui a gente pode inferir que ela não rastejava antes do pecado, né? Provavelmente era um animal alado, né? Um animal que voava. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher. Aqui Deus está falando, Jesus está falando com a serpente. Então, porém, inimizade entre você e a mulher. Lembre que mulher, na profecia, é um símbolo do povo de Deus, da igreja. Entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ou seja, a descendência da serpente e a descendência da mulher. O descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça. E você, a serpente, lhe ferirá o calcanhar. Essa aqui era uma profecia que foi cumprida cerca de 4.000 anos depois, na cruz. Na cruz, a serpente feriu o calcanhar de Jesus. Ou seja, foi um ferimento não mortal. Mas na cruz, Jesus pisou na cabeça da serpente. Ele derrotou a serpente de maneira completa. Então há um juízo aqui sobre Adão e Eva. Um juízo agora no dilúvio. Gênesis 7, 10 a 12 diz assim: E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé. Aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram,
e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, no juízo, vinha água de cima e de baixo. E por isso a terra inteira, que nesse período era um continente único, né, a terra inteira ficou inundada. Depois disso que os continentes se separaram. Mas foi um juízo de Deus sobre o dilúvio. Ou sobre a terra, né, durante o dilúvio. Outro juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades daquela região ali que estavam muito afastadas de Deus. Quando você olha, por exemplo, o relato de Ló, ali em Gênesis capítulo 13 em diante, você vai ver que os habitantes de Sodoma e Gomorra eram devassos, né? Eles eram promíscuos, eles eram desonestos, enfim. Tinha toda uma gama de pecados ali em Sodoma e Gomorra. E Deus mandou o juízo. Gênesis 19, 23 a 25, diz assim: o sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Não sei se você sabia, mas Sodoma e Gomorra provavelmente ficava onde hoje é o Mar Morto, né? Inclusive o Mar Morto é chamado em árabe de Lago de Ló. Isso faz todo sentido, porque cumpre-se essa profecia que foi feita nesse período, que nunca mais haveria vida naquela terra. E lá no Mar Morto, com exceção de alguns seres microscópicos, não existe vida, nada nasce naquela região. Um juízo. O juízo de Deus sobre a Babilônia Antiga. Daniel capítulo 5, 30 e 31. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dario, o Medo, se apoderou do reino, quando tinha mais ou menos 62 anos de idade. Então, Babilônia, que capturou o povo de Deus, recebeu também sobre si o juízo. E nós teremos lá na frente, né, eu pulei aqui vários outros juízos. Você pode observar, por exemplo, em Atos capítulo 5, quando Ananias e Safira mentiram sobre as suas ofertas, eles foram mortos imediatamente. Atos capítulo 5, é outro juízo de Deus. Mas eu dei um pulo aqui, lá para o final dos tempos, Apocalipse 20, 14 e 15, diz: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então aqui é um episódio que acontece já naquele contexto pós-volta de Jesus, né, no final do milênio. Aqueles que não tiveram o nome inscrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. Ou seja, o juízo é uma realidade bíblica em todo o texto bíblico. Só que há um juízo que está acontecendo neste momento. Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós aqui em Dallas, você aí na sua casa, enquanto nós estamos por aqui, lá no céu está acontecendo um juízo, um julgamento. E aí você ficou assustado, né? Mas que tipo de juízo está acontecendo agora? Eu não sabia que tinha um juízo acontecendo no céu nesse momento. Tem sim, e ele tem tudo a ver comigo, com você, conosco que estamos aqui. Vamos descobrir que juízo é esse. Para a gente descobrir isso, nós vamos para Daniel capítulo 7, a partir do versículo 1. Abra aí sua Bíblia, você em casa também, se você tiver com a sua Bíblia aí, Daniel capítulo 7. Nós não vamos ter tempo de estudar com detalhes as profecias de Daniel aqui no capítulo 7, mas nós vamos passar aqui de maneira rápida para a gente entender. E aí eu já faço o desafio para você, peça a nossa revista, né, A Cura do Pecado, ela vai te ajudar a entender melhor essas profecias de Daniel e de Apocalipse. O endereço está aparecendo aqui na tela, o WhatsApp também, para você pedir essa revista. Muito bem, Daniel capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 8, fala de uma visão que Daniel teve de 4 animais. E esse capítulo de Daniel 7, ele está em paralelo com o capítulo 2 de Daniel. Então eu vou colocar aqui essa imagem que vai nos ajudar a entender. Lá no capítulo 2,
o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua. A estátua tinha cabeça de ouro, peitos e braços de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro e de ferro. E aí lá no Daniel capítulo 2 tem também uma pedra que é lançada sem o auxílio de mãos humanas, que atinge os pés da estátua e destrói toda a estátua, que é uma referência à volta de Jesus. No capítulo 7, que você está aí aberto, tem 4 animais e cada um deles corresponde a um período desse, olha. Você tem um leão alado, você tem um urso com 3 costelas na boca, você tem um leopardo ou um tigre alado e você tem um animal terrível e espantoso, que Daniel nem conseguiu descrever. Cada um desses animais ou partes da estátua correspondem a um período da história. A cabeça de ouro, a Babilônia, peitos e braços de prata, a Medo-Pérsia, os quadris de bronze, a Grécia, as pernas de ferro, o Império Romano, e os pés de barro e de ferro, o Império Romano dividido, já entrando na Roma papal também. Essa mesma configuração você encontra em Daniel capítulo 7, que é esse texto que nós estamos fazendo referência. O leão, a Babilônia, o urso, Império Medo-Persa, o leopardo, a Grécia, e o animal terrível e espantoso, ele reúne Roma nas suas 2 formas, tanto a Roma imperial quanto a Roma papal. O que seria a Roma imperial? É o período em que Roma era um governo somente político. Tem os imperadores ali e tal. E a Roma papal é o período em que Roma se tornou também um poder religioso, tá bom? Além de um poder político. Daniel, portanto, capítulo 7, versículos 9 e 10, você pode acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler aqui no texto, na tela, diz assim: continuei olhando, Daniel está escrevendo, e ele diz, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. E o seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada então a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Então, no contexto dessas profecias que falam da história da humanidade, né, desde Babilônia até o final dos tempos, nesse contexto, Daniel coloca a cena de um tribunal. Essa última frase é muito clara, né? Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Ou seja, tinha um juiz, né, um ancião de dias, que é Deus o Pai, e tinha uma cena ali de julgamento. Olha o restante do texto. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Já ouviram essa expressão, filho do homem? Olha lá, ela aparece aqui em Daniel 7. Como um filho do homem, ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, a glória e o reino, para que todas as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa expressão, filho do homem, é muito importante, porque ela nos diz quem é um personagem central nesse julgamento que está acontecendo hoje, nesse juízo. O Filho do Homem é uma referência a Jesus Cristo, e a gente encontra isso em vários lugares do Novo Testamento. Trouxe aqui alguns para vocês. Ó. Mateus 17, 22, Lucas capítulo 6, versículo 22, Mateus 20, 18, 24, 30, Lucas 11, 30, Lucas 12, 10, Marcos 2, 10, Lucas 17, 22, Marcos 10, 33, João 6, 53. Esses são apenas 10 textos, tem outros, em que Jesus se identifica como sendo o Filho do Homem. Então, quem está na cena de julgamento cósmico? Jesus, o Filho do Homem. Aliás, é por isso que Jesus se apresenta como Filho do Homem, porque os judeus conheciam muito bem o livro de Daniel. Quando Jesus diz, eu sou o Filho do Homem, os judeus lembram de Daniel 7 e dizem, ele está se apresentando como sendo Deus no dia do juízo. Muito bem, mas esse juízo, ainda no capítulo 7 de Daniel,
é um juízo em favor dos santos. Capítulo 7, versículo 22 de Daniel diz: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E, gente, olha que coisa bonita. A cena do juízo, que amedronta muitas pessoas, é uma cena em que os justos, os santos, recebem o reino. Então, em vez do juízo nos assustar, a nós, a você de casa, que aceitou a Jesus, que vive uma vida ao lado dele, em vez do juízo assustar você, o juízo deveria te dar alegria. Porque, segundo o texto bíblico, o juízo veio para fazer justiça aos santos e veio entregar o reino de Deus aos santos. Então, é momento de alegria, ok? Aí a gente pergunta, se todos os homens são pecadores, por que os santos serão salvos? Primeira coisa, o que são os santos? Na Bíblia, o santo, quando se refere aos seres humanos, não é alguém que não comete pecados. Santidade na Bíblia, do ponto de vista humano, não é impecabilidade. Santidade na Bíblia é separação. A palavra santo significa separado. Então, quando você se entrega a Jesus, você foi separado para Ele e você se tornou um santo. Então, se você já entregou sua vida a Jesus, você pode dizer, eu sou santo. Você de casa já entregou a vida a Jesus? Então, você pode dizer, eu sou um santo, do ponto de vista bíblico. Repito, não é impecabilidade, mas é separação. Separação para o reino de Deus. Você está gostando do estudo? Então não sai daí, tá bom? A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. O intervalo foi rapidinho, né? Deu tempo para você talvez tomar uma água, mas volta aí, pega a tua Bíblia, pega um caderninho, uma caneta para você ir anotando aquilo que você está aprendendo. E se você quer um material de apoio para você entender mais a Bíblia, nós queremos enviar para você esse guia de estudos aqui, A Cura do Pecado. Aqui você vai ter respostas para a origem do mal, você vai ter respostas para como se livrar desse mal, como vai acabar tudo isso. Há aqui uma mescla de profecias de Daniel e Apocalipse. E esse guia de estudos pode ser seu de graça. Aqui você tem muito material bem ilustrado para você estudar. Você pode entrar agora no link novotempo.com/escola bíblica. Está aqui aparecendo para você, novotempo.com/escola bíblica. E aí lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos. Clica nela. Quando abrir o formulário, coloca os teus dados lá. Pode colocar com tranquilidade, a gente cuida muito bem dos seus dados aqui. Clica no botãozinho para enviar e é só esperar. Vai para sua casa pelos correios. Ou você pode também mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui. Você vai receber as instruções para fazer o seu cadastro e receber a sua revista, tá bom? É para você conhecer mais a Bíblia. Vamos então voltar aqui com o nosso estudo. Nós estamos falando sobre os juízos. Então, olha, a salvação, nós falamos lá como é que a gente pode ser salvo. A salvação só é possível por causa do Evangelho eterno. Nós vimos lá no começo da nossa temporada que o Evangelho, as boas novas de salvação, que vieram através da morte de Jesus, esse é o único motivo pelo qual nós podemos ser salvos. E esse Evangelho eterno, ele foi prefigurado em símbolos. Jesus através de Moisés, instruiu, né? Ele deu instrução a Moisés para que Moisés construísse um tabernáculo, que era móvel, né? Ele se desmontava e naqueles 40 anos de peregrinação no deserto, eles montavam e desmontavam, e ali acontecia um ritual diário que apontava para esse evangelho eterno, para a morte do Cordeiro. O que acontecia? Todos os dias no pátio do tabernáculo, que ficava no meio do acampamento,
todos os dias era morto um cordeiro. Por quê? Porque aquele cordeiro apontaria depois para Jesus Cristo, que foi chamado por João Batista de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o cordeiro morria e aí acontecia um ritual. Olha, aqui eu tenho uma imagem do santuário por dentro. O cordeiro morria no pátio, então o sacerdote pegava um pouco do sangue desse cordeiro e levava para dentro do lugar santo, que é o segundo compartimento. E esse sangue ele aspergia, jogava na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. O que tinha em cada um desses compartimentos? No pátio tinha um altar de sacrifícios e a pia de purificação, uma pia com água. No lugar santo tinha um candelabro com 7 lâmpadas, com 7 velas. Do lado direito aqui tinha uma mesa com os pães, com 12 pães da propiciação. Aqui, perto da cortina que separava o santo do santíssimo, tinha o altar de incenso. E lá dentro do lugar santíssimo tinha uma arca, né? Em cima tinha uma tampa chamada de propiciatório. Em cima da tampa, 2 querubins de ouro. No meio desses querubins aparecia o Shekinah, que era a presença de Deus, uma luz muito forte. E dentro da arca você tinha as tábuas dos 10 mandamentos e uma amostra do maná. Ok? Todos esses símbolos apontam para uma pessoa, para Jesus Cristo. Quer ver? Ele é o sacrifício. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o nosso intercessor. E aquela fumaça do incenso chegava até o lugar santíssimo. E ele é a nossa propiciação. O que é a propiciação? A tampa da arca chamava-se propiciatório. E ela ficava entre Deus, o Shekinah, e a lei. Ou seja, ela era tipo uma espécie de defesa, vamos chamar assim, de defesa contra a ira de Deus. Então, os seres humanos, eles só têm condições de chegar à presença do Pai porque Jesus é o seu propiciatório. Ele defende os seres humanos da ira de Deus ou da glória de Deus. Então, todo o santuário apontava para Jesus Cristo. E esse santuário, os rituais do santuário, eles apontavam para uma realidade maior. Quando Moisés foi construir o santuário, o tabernáculo, Jesus disse que ele teria que fazer tudo conforme o modelo apresentado nos céus. E Paulo, em Hebreus, diz que as coisas que aconteciam aqui eram sombras das coisas que aconteciam no céu. Então era um modelo, uma representação do que acontecia no céu. E aí, todos os dias, o sacerdote fazia aquele processo de matar o cordeiro e jogar o sangue na cortina. Uma vez por ano acontecia o Yom Kippur. Yom Kippur, que em português podemos dizer como Dia da Expiação, que você pode ver toda a explicação em Levítico capítulo 16. Eu vou descrever aqui para vocês, porque nós não temos tempo de ler todo o texto. Mas você em casa, tem uma tarefa de casa aí para você. Abra a sua Bíblia em Levítico capítulo 16, leia com calma, porque lá está descrito todo o processo do dia da expiação. O que acontecia no dia da expiação? O sumo sacerdote iria entrar lá no lugar santíssimo. Só uma vez por ano isso acontecia. Nesse dia, todo o povo iria ficar em contrição. Por quê? Porque nesse dia aconteceria a purificação do santuário. Você lembra? Todo dia o sacerdote colocava o sangue na cortina. Aquilo era um símbolo de que o pecado do pecador lá que trouxe o cordeiro era passado para o santuário. Então aquele santuário simbolicamente estava imundo, estava sujo e ele precisava de purificação. Então uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer purificação. Mas antes disso havia um ritual, não mais com o cordeiro.
mas com 2 bodes. Um chamado bode para o Senhor e um chamado bode para Azazel. Está tudo em Levítico 16 isso. O bode para o Senhor era sacrificado, porque ele representava Cristo. E a morte de Jesus é que nos perdoa os pecados. O bode para Azazel, ele não era sacrificado. Ele era solto no deserto. E aqui tem um paralelo com as profecias do tempo do fim. Por quê? Jesus morreu na cruz, ok? E ele é o único responsável pela nossa salvação. A morte de Jesus é suficiente para nos salvar. Só que lá no milênio, em Apocalipse capítulo 20, Satanás e seus anjos serão soltos num deserto. E qual é esse deserto? O deserto é a terra sem ninguém para eles tentarem. Por quê? Quando Jesus voltar, os salvos vão para o céu, passar o milênio no céu, e os perdidos vão ficar mortos na terra. E Satanás e seus anjos estarão presos à terra. Eu estou descrevendo o que está escrito em Apocalipse capítulo 20 e 21, ok? Eles vão ficar presos na terra. Então Satanás não tem ninguém para tentar. Ele estará preso no deserto. E isso é representado pelo bode para Azazel, que ia para o deserto e lá ele ficava e morria lá no deserto. Ok? No dia da expiação isso acontecia. Bem, agora eu preciso da atenção de vocês, de você de casa também. Porque todo esse ritual, ele tinha um paralelo profético. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 8. Ok? Livro de Daniel, no capítulo 8, né, dentro das profecias de Daniel, e eu vou ler o versículo 14. Vamos ler o versículo 13 e 14. Daniel, capítulo 8, versículos 13 e 14. Felipe, você encontrou? Você pode ler para a gente, por favor? Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Muito bem. Então, aqui na visão, Daniel está muito... Está com o seu coração em turbulência. Por quê? Porque ele está vendo o povo de Deus ser perseguido, ele está vendo o santuário, o sacrifício de Jesus ser diminuído, e aí ele pergunta, né, ele vê 2 anjos conversando, e um anjo pergunta para o outro: até quando isso vai acontecer? Até quando essa rebelião vai acontecer? Aí o anjo responde: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. 2.300 dias, mas nós já vimos que dias em profecia representam anos. Então aqui você tem uma profecia de 2.300 anos. A grande questão é quando essa profecia vai começar. E aí passa um pouquinho para Daniel capítulo 9 agora. Daniel capítulo 9, no versículo 25. Aqui tem a marca do início dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs. Diz assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém, até que ungido o príncipe venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Aí continua: e ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então aqui está a data do início da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Tem muitos detalhes aqui que a gente não consegue falar agora, mas aqui está a data. Quando foi que saiu esse decreto, que está falando aqui, a promulgação desse decreto para reconstruir Jerusalém? Saiu no ano 400, deixa eu voltar aqui, saiu no ano 457 a.C. Isso está na história, é só você procurar nos livros de história, você vai ver que esse decreto saiu nesse ano. Você também pode acompanhar isso no livro de Esdras, nos capítulos 6 e 7. Está anotando em casa aí, para depois você conferir tudo? Esdras, capítulos 6 e 7. Então ele disse que a partir da saída desse decreto, existiriam 70 semanas que seriam dedicadas
ao povo judeu. Você viu comigo? É só você olhar aí um pouquinho antes, em Daniel, capítulo 8, melhor, Daniel capítulo 9, você vai ver essa expressão 70 semanas no versículo, Daniel 9, no versículo 24, ok? 70 semanas estão decretadas para o teu povo. Então, esse período de 70 semanas, quanto é que dá 70 semanas? 490 dias. E dias são anos, então 490 anos. Então, do início da profecia até o final do tempo de graça para os judeus seriam 490 anos. Se você pegar de 457, somar os 490 anos, você vai chegar no ano 34. Vou já falar o que aconteceu nesse ano 34. Só que a Bíblia diz, você pode ler com calma depois da profecia, que na metade dessa última semana, o ungido seria morto. E quando dá a metade dessa semana, desse último ano, desses últimos 7 anos, no ano 31, na data da morte de Jesus. Ok? É tanto que se você contar aqui do ano 34 para trás, que é uma marca bem fixa da profecia, você vai chegar também no início dela em 457. Muito bem, Jesus morre na metade da semana, e aí tem a outra metade da semana, para terminar as 70 semanas. E o que é que acontece aqui? O apedrejamento de Estevão. E a partir do apedrejamento de Estevão, que está ali em Atos capítulo 7, o evangelho começa a ser pregado para os gentios com o apóstolo Paulo. Ok? Então você tem esse primeiro período das profecias. Só que não eram 490 anos a profecia. A profecia era de quantos? 2.300 anos. Então, e o restante? Aí ficou fácil, né? Quer dizer, não ficou tão fácil, porque para quem é ruim de matemática como eu, você tem que fazer na calculadora. Mas está escrito aqui, ó. Você tem 2.300 anos menos 490, sobram 1.810. Aí é só você contar. Do ano 34 mais 1.810 anos, você tem o ano de 1844. E o que aconteceu no ano de 1844? Aconteceu o seguinte, um grupo de batistas, né, batistas presbiterianos, ou batistas ou metodistas, não presbiterianos, metodistas, batistas e metodistas se reuniram sob a liderança de um homem chamado Guilherme Miller. E eles começaram a estudar as profecias das 2.300 tardes e manhãs. E eles chegaram à seguinte conclusão, que nesse ano seria a volta de Jesus. Só que a profecia de Daniel 8,14 falava da purificação do santuário e não da volta de Jesus. Só que eles se confundiram e nesse ano eles esperavam Jesus voltar no dia 22 de outubro de 1844. E Jesus não voltou, que a gente conhece de grande desapontamento. Em Apocalipse capítulo 10, fala de um livrinho que seria doce na boca e amargo no estômago. Uma mensagem. E que mensagem era essa? A mensagem da volta de Jesus em 1844 era doce na boca, né? Jesus ia voltar, mas ela foi amarga porque Jesus não voltou. Só que Miller e os seus companheiros entenderam errado a profecia. Porque a profecia de Daniel 8,14 que nós lemos era sobre a purificação do santuário, sobre o Yom Kippur. Só que não o Yom Kippur da terra, o dia da purificação profético. Lembra que eu falei para vocês que o santuário da terra era só um modelo do santuário que tinha no céu? E todas as cerimônias da terra tinham sua correspondência no céu? Então vamos pensar aqui comigo. A morte do cordeiro no santuário terrestre correspondia a que evento da profecia grande? A morte de Jesus. Depois que o cordeiro morria, existia o processo de transferência para o santuário terrestre do pecado do pecador. E essa transferência também acontecia profeticamente para o santuário celestial. E uma vez por ano, teria que existir o dia da expiação. Então, em 1844, não foi a volta de Jesus, sabe por quê? Porque começou o dia da expiação profético. Ou seja, nós estamos vivendo desde 1844 até o dia da volta de Jesus um juízo investigativo. O que acontecia no dia da expiação? O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos,
para expiar o pecado do povo, para perdoar o pecado do povo. Hoje, desde 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do lugar celestial para interceder pelos nossos pecados. E o que está acontecendo hoje no juízo? É exatamente isso. O seu Senhor e o meu Senhor está lá no céu, passando nome por nome, desde Adão até o último ser humano que estiver vivo antes da volta de Jesus. É o que a gente chama de juízo investigativo. E esse juízo, ele é o dia da expiação profético. João viu isso. Apocalipse capítulo 11, versículo 19, disse: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. A arca ficava em que compartimento? No Santo dos Santos. Então João está vendo aqui o Santo dos Santos. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte chuva de granizo. João está vendo o Yom Kippur do profético, o que nós estamos vivendo hoje. Amigos, nessa data que nós estamos aqui discutindo sobre esse assunto, Jesus está no santuário celestial fazendo intercessão por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele entrou no lugar santíssimo, rompeu a cortina em 1844. Está lá desde então. Nós estamos vivendo o grande dia da expiação. E a grande questão é, o que vivemos no grande dia da expiação? O que a gente tem que fazer? Essa é a pergunta. Tudo bem, pastor, eu entendi que nós estamos vivendo no dia da expiação profética, que Jesus está lá julgando toda a humanidade. O que eu tenho que fazer? A gente volta para Levítico 23, 27. Porque lá diz o que o povo fazia nesse dia. E o texto diz assim: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Sabe o que o povo fazia no dia da expiação? Eles faziam jejum e eles se humilhavam diante de Deus para que os seus pecados fossem perdoados. Eles se consagravam a Deus. Bem, se todos os rituais da terra têm o seu correspondente profético, o que a gente tem que fazer hoje, nesse grande dia da expiação? Nós temos que nos humilhar diante de Deus. Nós temos que nos apresentar ao Senhor como ofertas vivas. Romanos capítulo 12, nos primeiros versículos, Paulo diz assim: eu rogo-vos, irmãos, que vocês se apresentem como oferta viva diante de Deus. Ou seja, o que a gente tem que fazer agora, no grande dia da expiação? Esse momento em que Jesus está no céu, no santuário, nós temos que nos consagrar a Deus. Porque, amigos, essa é a última profecia a se cumprir antes da volta de Jesus. Não tem outro tempo profético. Não tem mais nada a acontecer a não ser a volta de Jesus. Nós temos o privilégio de viver no período que antecede a volta de Jesus. Mas a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que entregar a vida completamente a Jesus. Isso é o que deve acontecer no grande dia da expiação que nós estamos vivendo. Você de casa, entendeu que você está vivendo num momento especial da história? Você quer entregar a vida a Jesus para estar perto daquele que vai te dar salvação? Então faz isso, enquanto nós ouviremos o hino que vem agora. E desse momento é o momento para você entregar a vida a Jesus. Muitos homens que por aqui passaram, dizendo ser o próprio Deus, a muitos enganaram, dizendo ter poder. Mas o Deus verdadeiro amou este mundo, provando numa rude cruz, e ao mandar
Jesus. O seu nome é maior que tudo. Seu nome traz salvação. O mal não resiste o nome do Deus Pai de Abraão. Pois o Deus que me ama no céu triunfante em glória se levantará, e todos os que crerem em seu nome a terra vão herdar. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá nome igual. Outro nome é capaz de mudar sua vida. Outro nome jamais se viu. Um nome igual ao do meu Jesus. Rei do mundo, Rei de tudo, poderoso e Rei da paz. Grandioso, glorioso, sempre reinará. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá nome igual. Só um nome é capaz de mudar sua vida. Outro nome jamais se viu. Um nome igual. Um nome igual ao do meu Jesus. Amém, amém. Esse é o recado. O único nome capaz de nos salvar é o nome do nosso Senhor Jesus. E nesse grande dia da expiação que nós estamos vivendo, nós não temos que ter medo desse juízo. O nosso medo tem que ser de estar longe de Jesus. Sim, nós temos que estar com essa preocupação todos os dias na nossa mente. Eu estou perto de Jesus hoje. Eu entreguei minha vida a Jesus mais uma vez hoje. Porque todos aqueles que estiverem com a vida entregue nas mãos de Jesus serão aprovados nesse juízo. Você de casa não acha isso uma boa notícia? Sim, isso é evangelho. E no juízo que a primeira mensagem angélica anuncia, nesse juízo, aqueles que estão próximos a Jesus passarão tranquilos. Por isso eu repito o que eu disse. O único medo que você tem que ter é o medo de não estar perto de Jesus. Por isso, se você não entregou sua vida a Jesus ainda, faça isso agora, enquanto eu oro por você. Querido Pai, obrigado pela boa notícia de que o Senhor está no céu intercedendo por nós. Muito obrigado pelo ministério de Jesus. E nós entregamos a nossa vida a Ti nesse momento, Pai. Nós queremos ser transformados e salvos. E nós fazemos essa entrega no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.